Olá, bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 27, onde encontramos o anúncio do nascimento de Jesus a José. Este momento é de extrema importância na história da humanidade e vamos explorar juntos os detalhes e significados por trás desse evento. Esse anúncio revela a importância da obediência e fé de José, que, mesmo diante de circunstâncias difíceis, confiou na vontade de Deus e aceitou o papel de pai terreno de Jesus. Também vamos aprender sobre a soberania de Deus e sua fidelidade em cumprir suas promessas, mesmo quando as situações parecem impossíveis aos olhos humanos. Preparem seus corações e mentes para receber a revelação da palavra de Deus. Vamos começar. Olá, eu sou Wellington Lima e agora nós vamos tratar do anúncio do nascimento de Jesus para José. Isso ocorreu em Nazaré, provavelmente em 5 a.C. Nós vamos tratar do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. Mateus, capítulo 1, versículo 18. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando sua mãe Maria desposada com José, antes que se ajuntassem, ela foi achada grávida do Espírito Santo. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Não foi no curso normal da natureza ou na maneira pela qual os filhos são concebidos e nascidos, mas da maneira maravilhosa a seguir. Não apenas o nascimento, mas a concepção de Cristo e o que a precedeu estão aqui incluídos. Desposada com José. A expressão significa contrato ou noivado. Refere-se ao acordo matrimonial anterior, na qual as partes se ligam mutuamente entre si, sem a qual nenhuma mulher jamais se casou entre os judeus. Antes de se ajuntassem. O intervalo entre o noivado e o casamento era de cumprimento incerto. Poderia ser de 1 ano. Durante esse tempo, a noiva permanecia em sua própria casa e não via o noivo até este chegar para buscá-la para sua nova residência. Todas as comunicações eram, entretanto, realizadas através do amigo do noivo. Embora o casamento não tivesse sido consumado, era considerado perfeitamente legal e obrigatório por ambas as partes. E, portanto, uma violação desse contrato era considerada como um caso de adultério e punido exatamente da mesma maneira. Assim, é deixado bem claro nas Escrituras que Maria era virgem nessa época. Maria passou os 3 primeiros meses da gravidez na Judéia, com sua prima Isabel. Esta sabia que a gravidez de Maria era algo miraculoso, pois sua própria gravidez também havia acontecido por uma intervenção divina. Por que o nascimento virginal é importante para a fé cristã? Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve que ser livre da natureza pecaminosa transmitida a todos os outros seres humanos por Adão. Porque Jesus nasceu de uma mulher, ele era um ser humano. Mas como Filho de Deus, Jesus nasceu sem nenhum traço de pecado humano. Jesus é totalmente humano e totalmente divino. Porque Jesus viveu como homem, sabemos que ele entende perfeitamente nossas experiências e lutas. Por ser Deus, ele tem o poder e a autoridade para nos livrar do pecado. Podemos contar a Jesus todos os nossos pensamentos, sentimentos e necessidades. Ele esteve onde estamos agora e tem a capacidade de ajudar. Depois, quando Maria voltou para Nazaré, José soube que ela estava grávida. Sua situação foi a mais angustiante e humilhante que pode ser imaginada. Nada além da mais plena consciência da sua própria integridade e da mais forte confiança em Deus poderia tê-la apoiado em circunstâncias tão difíceis, onde sua reputação, sua honra e a sua vida estavam em perigo. Que conversa correu entre ela e José nessa revelação da gravidez, não somos informados. Mas a questão prova que não foi satisfatório para ele, pois resolveu não considerá-la como sua esposa, até que Deus enviou seu anjo para prestar o testemunho mais inequívoco da inocência da Virgem. Toda a conduta de José nessa ocasião foi extremamente benevolente e humana. Ele poderia imediatamente tirar vantagem da lei e ela teria sido apedrejada até a morte. Versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo e não querendo a expor à infâmia, pensou em deixá-la secretamente. Seu marido. A palavra no original não significa que eles eram casados. Significa que o homem a quem ela foi prometida. Sendo justo. Um observador rigoroso da lei. Portanto, não achando que é certo mantê-lo. Mas também o significado é que ele era gentil, terno e misericordioso, que estava tão ligado a Maria que não queria que ela fosse exposta à vergonha pública. Ele procurou, portanto, secretamente dissolver a conexão e restaurá-la aos seus pais sem a punição comumente afligida ao adultério. Expor a infâmia. Um exemplo público. Para expor a vergonha pública ou infâmia. O adultério sempre foi considerado um crime de natureza muito hedionda. Essa punição também era infligida quando a pessoa não era casada, mas prometida. Neste caso, portanto, a punição regular teria sido a morte desta forma dolorosa e vergonhosa. No entanto, José era um homem religioso, suave e terno, e ele não estava disposto a queixar-se dela ao magistrado e expô-la à morte, mas procurou evitar a vergonha e deixá-la em particular. Deixá-la secretamente. Resolveu deixá-la significa divórcio, não somente a quebra de um compromisso de casamento. Era costume, em um processo de divórcio, especificar as causas para as quais o mesmo estava sendo feito.
e testemunhas também deviam estar presentes para testemunhar o divórcio. Mas nesse caso, parece que José resolveu colocá-la fora sem especificar a causa, pois ele não estava disposto a fazer dela um exemplo público. Tanto para José como para Maria, isso deve ter sido uma grande provação. José estava ardentemente ligado a ela, mas seu caráter provavelmente estava arruinado, e ele considerou adequado separar-se dela. Maria era inocente, mas José ainda não estava satisfeito com sua inocência. Podemos aprender com isso que devemos depositar nossa confiança em Deus. Ele defenderá os inocentes. Maria corria o risco de ser exposta à vergonha. Se ela tivesse sido prometida a um homem cruel, apaixonado e violento, ela teria morrido em desgraça. Mas Deus ordenou que ela fosse noiva de um homem brando, amável e terno. E no devido tempo, José foi informado da verdade do caso e levou sua esposa fiel e amada para o seu seio. Assim, nosso único objetivo deve ser preservar uma consciência sem ofensa, e Deus guardará nossa reputação. Podemos ser atacados por calúnia, circunstâncias podem ser contra nós, mas no devido tempo, Deus cuidará de vindicar nosso caráter e nos salvará da ruína. Versículo 20. E ele, pretendendo isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. Pretendendo isto. As palavras implicam um conflito, uma perplexidade, e as palavras do anjo vieram como a solução das suas dúvidas. Ele não agiu apressadamente, não tomou o rumo que a lei lhe permitia fazer se tivesse sido precipitado, violento ou injusto. Foi um caso que afetou profundamente sua felicidade, seu caráter e a reputação e caráter de sua escolhida companheira. Um anjo do Senhor. A palavra anjo significa literalmente um mensageiro. É aplicado, principalmente nas Escrituras, àqueles santos seres invisíveis que não caíram no pecado, que vivem no céu e que são enviados para ministrar aos que serão herdeiros da salvação. Várias maneiras foram empregadas por eles para tornar conhecida a vontade de Deus, por sonhos, visões, assumindo uma aparência humana, entre outras. O anjo do Senhor mencionado aqui foi provavelmente o anjo Gabriel, que 6 meses antes foi enviado a Zacarias e Isabel para anunciar o nascimento do precursor de Cristo, João Batista, e o mesmo que apareceu também à Virgem Maria. Em sonho. Do ponto de vista judaico, os sonhos eram os canais das comunicações divinas para os velhos, e as visões abertas no estado de êxtase para os jovens. Isto, pelo menos, concordo com quem é inferido quanto à idade de José, que já deveria ser idoso. José, filho de Davi. As palavras foram, no mais alto grau, significativas. Seu caráter como herdeiro das esperanças messiânicas, que estava realmente na raiz de seus medos, foi plenamente reconhecido. O que ele foi convidado a fazer não seria incompatível com esse personagem, e traria o cumprimento dessas esperanças. Filho de Davi. Descendente de Davi. José, o pai adotivo de Jesus, era da linhagem real. Isso é importante, pois pai de Jesus é um descendente de Davi. O anjo lembrou dessa sua relação, talvez para prepará-lo para o conhecimento de que Maria seria a mãe do Messias, o prometido herdeiro de Davi. Os versículos 1 a 17 de Mateus 1 provam que legalmente Jesus era um filho de José, mas os versículos 18 a 25 negam que José era o pai biológico de Jesus. Era necessário incluir o nome de José, descendente de Davi, na genealogia de Jesus, a fim de enfatizar o direito legal deste ao trono como rei de Israel. Contudo, aqui, também era necessário esclarecer que Jesus é filho de Deus, e não de José, tendo em vista sua missão como salvador da humanidade. Assim, Mateus destaca a majestade de Jesus, ao passo que Lucas dá detalhes da miraculosa concepção do Messias pelo Espírito Santo. Não temas, como se dissesse, não hesite ou tenha qualquer apreensão sobre sua virtude e pureza. Não temas que ela não seja digna de você ou a desonre. Tua mulher. Mais uma vez, a ênfase é colocada sobre o fato de que Maria já tinha direito a esse nome, e não tinha feito nada para perdê-lo. Concebido, ou gerado. A natureza de Jesus Cristo era uma criação real no ventre da Virgem, pelo poder do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É a criação direta do poder divino. Um corpo foi assim preparado puro e santo e livre da corrupção do pecado, a fim de que Jesus pudesse ser qualificado para a sua grande obra, a oferta de um sacrifício puro a Deus. Como isso foi necessário para a grande obra que Cristo realizou, José é dirigido por um anjo para recebê-la como pura e virtuosa, e como totalmente digna de seu amor. Versículo 21. E ela dará à luz um filho, e tu chamarás de seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Ela dará à luz um filho. A criança não é dele, pois o anjo não diz a José, um filho para ti. Tu chamarás seu nome Jesus. Não há nada estranho este ser para José o primeiro conhecimento do nome, o qual Lucas nos diz que foi previamente transmitido a Maria. Os costumes dos judeus eram contra qualquer comunicação entre a noiva e o noivo durante o período de noivado, e os fatos ocorridos do caso, incluindo a visita de Maria e Isabel, tornariam isso mais improvável do que nunca. Pertenceu a José, como sendo reputado seu pai, e a pessoa sob cuja proteção Cristo foi colocado durante sua infância, o direito e o dever de lhe dar o nome.
O fato de José dar esse nome a seu filho é algo muito importante. Quando o pai dava um nome a seu filho, estava afirmando que este fazia parte da sua família. Isso deu a Jesus o direito legal de pertencer à descendência de Davi. E mesmo que José não tivesse pensado neste nome para a criança, teve de obedecer a Deus. Jesus. O nome Jesus é o mesmo que o Senhor salva ou Salvador. É derivado do verbo que significa salvar. E em hebraico é o mesmo que Josué. Era um nome muito comum entre os judeus. Ele salvará seu povo de seus pecados. Este será o seu grande objetivo no mundo, a grande incumbência para a qual ele veio: fazer expiação e destruir o pecado. A libertação de todo poder, culpa e poluição do pecado é o privilégio de todo crente em Cristo Jesus. Mesmo que isso não é mencionado no Evangelho, e menos que isso seria impróprio para o Evangelho. A perfeição desse sistema do Evangelho não é que ele faça concessão ao pecado, mas que faça uma expiação por ele. Não que tolere o pecado, mas que o destrua. Esse foi o grande propósito de Jesus em vir e morrer. Não era para salvar as pessoas em seus pecados, mas de seus pecados. Pecadores não poderiam ser felizes no céu. Seria um lugar de miséria para os culpados. O objetivo de Jesus era, portanto, salvá-las do pecado. Versículo 22. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta que disse. O evangelista aqui faz uma pausa na narrativa para apresentar seu próprio comentário. Ele viu no que ele relatou o que corresponde ao significado das palavras proféticas. Ele não poderia considerar o ocorrido como coincidência casual. E como o acaso foi excluído, não havia outra alternativa senão o propósito. A profecia e o evento entraram ambos em um plano divino. Os eventos profetizados pelos profetas aconteceram, não por causa das profecias que os predisseram, mas as profecias os predisseram porque eles aconteceriam. Versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A profecia aqui citada está registrada em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor, Ele mesmo, vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e fará nascer um filho, e ela chamará seu nome Emanuel. A profecia foi entregue cerca de 740 anos antes de Cristo, no reinado de Acás, rei de Judá. A terra da Judéia foi ameaçada por invasão dos exércitos unidos da Síria e Israel, sob o comando de Rezim e Peca. Acás ficou alarmado e parece ter contemplado a ajuda da Síria para defendê-lo. Isaías foi instruído em sua consternação a ir a Acás e pedir-lhe que pedisse um sinal de Deus, isto é, olhar para Deus e não para a Síria em busca de ajuda. Isto Acás se recusou a fazer. Ele não confiava em Deus, mas temia que a terra fosse invadida pelos exércitos da Síria, e contava apenas com a ajuda que esperava receber da Síria. Isaías respondeu que, nessas circunstâncias, o próprio Senhor daria um sinal ou uma promessa de que a terra seria protegida. O sinal era que uma virgem deveria ter um filho, e que, antes que esse filho chegasse à idade de discernimento, a terra seria abandonada por esses reis hostis. Portanto, a profecia foi projetada originalmente para significar acaso que a terra certamente seria libertada de suas calamidades e perigos, e que a libertação não demoraria muito. A terra da Síria e Israel, agora unidas na confederação, seria privada de ambos os reis, e assim, a terra de Judá seria libertada do perigo ameaçador. Este parece ser o cumprimento literal da passagem em Isaías. Como a palavra hebraica traduzida por virgem em Isaías, capítulo 7, versículo 14, também significa uma jovem mulher, alguns sugerem que Isaías estava profetizando sobre um filho de que Acás teria ao longo de sua vida, ou talvez sobre o filho de Isaías, Maés Salal Hasmaal. Outros interpretam as palavras de Isaías como uma profecia de que uma virgem, contemporânea a ele, casar-se-ia e teria um filho. Seja lá de quem essa criança fosse, este foi sinal imediato para a causa da dissolução repentina da aliança entre Rezim e Peca pela Síria. E embora essa profecia tenha sido cumprida nos dias de Isaías, Mateus deixa bem claro que ela foi cumprida cabalmente pelo nascimento virginal de Jesus, um sinal aos povos de todas as épocas que Deus estava entre eles. De qualquer forma, no texto grego de Mateus, ele traduz essa passagem de Isaías da Septuaginta, fazendo uso da palavra grega paternos, que significa virgem. Assim, Mateus entende claramente que isso se aplica literalmente a uma virgem. Isso implica que a concepção de Cristo foi milagrosa, ou que o corpo do Messias foi criado diretamente pelo poder de Deus. E chamarão seu nome Emanuel. Isto é, seu nome será assim chamado, de acordo com a maneira hebraica de falar. A pessoa deve real e efetivamente ser o que ela é chamado, e realmente cumprir esse título. Mateus, sem dúvida, entende como denotando que o Messias era realmente Deus conosco, ou que a natureza divina estava unida ao humano. Essa profecia, quando usada pela primeira vez por Isaías, denotou simplesmente que o nascimento da criança era um sinal de que Deus estava com os judeus para libertá-los. Mas Mateus, evidentemente, pretende o significado mais profundo para essa profecia. Ele acabara de dar conta da concepção milagrosa de Jesus, do seu ser gerado pelo Espírito Santo. Deus era, portanto, seu Pai. Ele era divino e humano. Seu nome apropriado, portanto, era Deus conosco. E embora o mero uso de tal nome não provasse que Jesus tinha uma natureza divina, todavia, como Mateus o usa e pretendia evidentemente aplicá-lo, isso prova que Jesus era mais do que um homem, que ele era Deus assim como um homem.
E é isso que dá glória ao plano de redenção. É isso que é a maravilha dos anjos. É isso que torna o plano tão vasto, tão grandioso, tão cheio de instruções e conforto para os cristãos. Versículo 24. E despertando José do sonho, fez como um anjo do Senhor lhe tinha mandado, e recebeu sua mulher. Acordando completamente, José levou Maria como esposa. Provavelmente isso foi feito imediatamente, já que agora ele estava convencido de sua inocência, e José não deixaria qualquer suspeita de que ele não tinha confiança nela. José mudou seus planos rapidamente depois de saber que Maria não tinha sido infiel a ele. Ele obedeceu a Deus e prosseguiu com os planos do casamento. Embora outros possam ter desaprovado sua decisão, José foi em frente com o que sabia ser certo. Às vezes, evitamos fazer o que é certo por causa do que os outros podem pensar. Como José, devemos escolher obedecer a Deus em vez de buscar a aprovação de outras pessoas. E recebeu sua mulher. Temos de admirar a obediência imediata de José. Ele foi cuidadoso em manter puro seu relacionamento com Maria, como veremos em Mateus capítulo 1, versículo 25. E ele não a conheceu intimamente até que ela deu à luz um filho. Assim, depois de descobrir que Maria estava grávida, José se deparou com uma escolha difícil. Embora soubesse que desposá-la poderia ser humilhante, José escolheu obedecer à ordem do anjo e casou-se com Maria. A ação dele revelou 4 qualidades admiráveis: justiça, discrição, receptividade a Deus e autodisciplina. Fique na paz. Entregue o fardo a Jesus. Foi ele que morreu na cruz. Não ligue para o que o inimigo está dizendo. Isso é uma fase, vai passar. Sua vitória vai chegar. E seus projetos Deus irá realizar.